Durante séculos, a Arca da Aliança foi considerada o objeto mais sagrado de todo o povo de Israel. Ela representava a presença de Deus no meio da nação e era guardada no lugar mais santo do tabernáculo e, mais tarde, do Templo de Jerusalém. Reis, sacerdotes e profetas a reverenciavam. Exércitos tremiam diante dela. Povos inimigos a temiam. Mas existe uma pergunta que desperta a curiosidade de milhões de pessoas até hoje. O que havia dentro da Arca da Aliança? Quais objetos tão especiais foram colocados em seu interior? E por que Deus ordenou que fossem guardados ali? Para entender esse mistério, é preciso voltar ao tempo de Moisés, quando Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito e estabeleceu uma aliança com o seu povo. No Monte Sinai, Deus deu instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, um santuário móvel que acompanharia Israel durante sua jornada pelo deserto. Entre todos os objetos que deveriam ser construídos, nenhum era mais importante do que a Arca da Aliança. Ela seria feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora. Mídia aproximadamente 1,20 m de comprimento e 70 cm de largura e altura. Em seus 4 cantos havia argolas de ouro por onde passavam varas utilizadas para transportá-la. Sobre a arca estava o propiciatório, uma tampa de ouro puro com 2 querubins voltados um para o outro, com suas asas estendidas. Era entre esses querubins que Deus manifestava sua presença e falava com Moisés. Mas o verdadeiro mistério estava em seu interior. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, revela que 3 objetos sagrados estavam associados à Arca da Aliança. Cada um deles possuía um significado profundo e apontava para a relação entre Deus e seu povo. O primeiro e mais importante eram as tábuas da lei. Essas tábuas continham os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, recebeu 2 tábuas de pedra nas quais estavam gravadas as palavras da aliança. Elas representavam os mandamentos divinos e a vontade de Deus para a humanidade. Entretanto, enquanto Moisés ainda estava na montanha, o povo se corrompeu e construiu um bezerro de ouro para adorá-lo. Ao descer e ver aquela idolatria, Moisés se indignou e quebrou as tábuas aos pés do monte. Mais tarde, Deus ordenou que fossem feitas novas tábuas e novamente escreveu nelas os mandamentos. Essas segundas tábuas foram colocadas dentro da Arca da Aliança. Elas simbolizavam a palavra de Deus e a aliança estabelecida entre o Senhor e Israel. O segundo objeto era um vaso de ouro contendo maná. Durante 40 anos, enquanto os israelitas caminhavam pelo deserto, Deus os sustentou através de um alimento milagroso que aparecia todas as manhãs. O povo chamou esse alimento de maná, uma palavra que significa algo como "o que é isto?". Era uma provisão sobrenatural enviada do céu. Para que as futuras gerações se lembrassem desse milagre, Deus ordenou que uma porção do maná fosse colocada em um vaso de ouro e preservada diante do Senhor. Esse recipiente tornou-se um testemunho da fidelidade divina. Séculos depois, Jesus faria referência a esse acontecimento e declararia que ele era o verdadeiro pão que desceu do céu. Assim, muitos cristãos entendem que o maná apontava profeticamente para Cristo, que alimenta espiritualmente aqueles que creem. O terceiro objeto era a vara de Arão que floresceu. Esse acontecimento ocorreu durante uma rebelião liderada por Corá e outros homens que questionaram a autoridade sacerdotal de Arão. Para resolver a questão, Deus ordenou que cada tribo apresentasse uma vara diante do tabernáculo. A vara que florescesse seria o sinal da escolha divina. No dia seguinte, a vara pertencente a Arão havia brotado, produzido flores e até mesmo amêndoas maduras. Era um milagre impossível aos olhos humanos. Deus então ordenou que aquela vara fosse preservada como testemunho contra futuras rebeliões. Ela simbolizava a autoridade escolhida por Deus e a legitimidade do sacerdócio. Esses 3 objetos guardados na arca carregavam significados extraordinários. As tábuas da lei representavam a palavra de Deus. O maná simbolizava sua provisão e cuidado. A vara de Arão apontava para a autoridade estabelecida pelo Senhor. Juntos, esses elementos resumiam a relação entre Deus e o povo de Israel. No entanto, existe uma curiosidade interessante. Quando Salomão construiu o Templo de Jerusalém e a arca foi colocada no Santo dos Santos,
A Bíblia afirma que dentro dela havia apenas as 2 tábuas da lei. Isso levou muitos estudiosos a acreditarem que o vaso de maná e a vara de Arão não estavam mais dentro da arca naquele período, mas talvez ao lado dela. O autor da carta aos Hebreus menciona esses objetos em associação com a arca, sem necessariamente afirmar que ainda permaneciam em seu interior. Isso mostra que alguns detalhes continuam sendo objeto de estudo e debate entre os especialistas. Além dos objetos físicos, a própria arca possuía um significado espiritual profundo. Ela representava a presença de Deus entre os homens. Era considerada o trono simbólico do Senhor sobre a terra. Quando Israel atravessou o rio Jordão, os sacerdotes carregavam a arca e as águas se abriram. Quando os israelitas rodearam Jericó, a arca estava no centro da procissão e as muralhas da cidade caíram. Em diversas ocasiões, ela era vista como sinal da presença e do poder de Deus. Mas também havia advertências severas relacionadas à arca. Ela era tão sagrada que ninguém podia tocá-la diretamente. Em certa ocasião, quando os bois que a transportavam tropeçaram, um homem chamado Uzá estendeu a mão para segurá-la e morreu imediatamente. Isso demonstrava que a arca não era um objeto comum. Ela simbolizava a santidade absoluta de Deus. Outra história impressionante aconteceu quando os filisteus capturaram a arca durante uma batalha. Eles a levaram para o templo de Dagom, seu deus. Na manhã seguinte, encontraram a estátua de Dagom caída diante da arca. No dia seguinte, a estátua apareceu novamente caída, desta vez com a cabeça e as mãos quebradas. Além disso, calamidades começaram a atingir os filisteus, levando-os a devolver a arca para Israel. Esses acontecimentos aumentaram ainda mais a fama desse objeto sagrado. Com o passar dos séculos, a arca foi colocada no Templo de Salomão, no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Ali eram oferecidos sacrifícios pelos pecados do povo. Mas quando os babilônios destruíram Jerusalém em 586 a.C., a arca desapareceu da história. Curiosamente, entre os objetos levados pelos invasores, a arca não é mencionada. Desde então, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ela. Surgiram teorias afirmando que teria sido escondida por sacerdotes em cavernas secretas. Outros acreditam que foi levada para a Etiópia. Há quem pense que foi destruída durante a invasão babilônica. Até hoje, seu paradeiro permanece um dos maiores mistérios da Bíblia. No entanto, para muitos cristãos, o significado mais importante da arca não está em sua localização atual, mas no que ela simbolizava. As tábuas da lei apontavam para a palavra viva, que é Cristo. O maná representava o pão da vida. A vara de Arão simbolizava o sacerdócio eterno de Jesus. E o propiciatório, onde o sangue dos sacrifícios era aspergido, apontava para o sacrifício perfeito realizado na cruz. Por isso, embora a Arca da Aliança continue desaparecida e envolta em mistério, sua mensagem permanece viva. Dentro dela estavam objetos que lembravam a lei, a provisão e a autoridade de Deus. Mas, acima de tudo, ela apontava para algo maior. Apontava para a presença do próprio Deus entre os homens. E segundo o Novo Testamento, essa presença não está mais limitada a um objeto sagrado guardado em um templo. Ela se manifesta através de Jesus Cristo e habita no coração daqueles que creem. Mesmo assim, a pergunta continua fascinando pessoas ao redor do mundo. O que havia dentro da Arca da Aliança? A resposta pode parecer simples. Havia 2 tábuas da lei, um vaso com maná e a vara de Arão que floresceu. Mas o significado desses objetos é tão profundo que continua revelando verdades que atravessam séculos e transformando a Arca da Aliança em um dos maiores tesouros espirituais e um dos maiores mistérios de toda a Bíblia.